Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Que alegria! Mais um sábado. Estarmos juntas com tantas mulheres abençoadas, mulheres de Deus. A paz do Senhor, Érica. Seja bem-vinda, minha querida. Magnólia, seja bem-vinda. Jéssica. Glória a Deus, a paz do Senhor. Que a presença de Deus possa tomar as nossas vidas nesta tarde. Mais uma tarde juntas para adorarmos o nome do Senhor, falarmos das maravilhas que o Senhor tem feito. Seja bem-vindo, Espírito Santo, seja bem-vindo, Deus Todo-Poderoso, seja bem-vindo o nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cris, seja bem-vinda, Silvana. Glória a Deus pela vida de cada uma de vocês. Eu queria convidar a todas para enviar esta live para as pessoas que você sente no coração que precisa ouvir algo da parte de Deus nesta tarde. Amém? Convida as mulheres de Deus da tua vida, porque Deus vai falar conosco. O testemunho da nossa querida pastora Luciana é tremendo. Ela me passou algumas partes que edificou muito a minha vida, e eu creio que vai edificar a vida de vocês também. Amém? Uma grande mulher de Deus, é serva, ela é mãe, pastora, trabalha com aconselhamento, trabalha com libertação ali no Rio, na igreja de Atos 29, 33 anos de casada, tem experiência para contar, foi curada. Deus, Ele transformou a vida dela, conforme tem transformado as nossas vidas. Eu creio que todas nós temos testemunho para contar. E essa tarde vai ser tarde de bênção. Amém? Eu não sei se o louvor tá alto, tá baixo. Depois vocês falam comigo aí. Se tá bom, se minha voz tá boa, se o louvor tá dentro do que... para não atrapalhar, né? A gente conversar. Antes de passar para Luciana, que a gente não quer perder tempo, porque o testemunho dela é longo, eu gostaria de deixar, por conta de ser o Dia das Mães, né? O mês de maio, eu gostaria de deixar uma palavra, uma breve palavra. Quero ler aqui, que eu creio que esta mãe, né, falou muito no meu coração a história dela. Eu quero convidar vocês que têm a Bíblia aí na sua casa, onde você estiver, para abrir comigo em Êxodo 2. Êxodo 2, a partir do versículo 2. Eu vou ler aqui somente 2 versículos que fala sobre essa mãe, Joquebede. Eu creio que todas nós conhecemos essa história. E a palavra de Deus diz assim, Êxodo 2, versículo 2 e 3. E a mulher concebeu e teve um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-os 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a betumou com betume e pés, e pondo nela o menino, a pôs nos juncos à borda do rio. Todas nós conhecemos a história de Joquebede, uma mulher de Deus, a qual foi sentenciado, né, naquela época ali, todos os meninos serem lançados no rio Nilo. E esta mulher, ela teve uma estratégia que eu quero que o Senhor possa dar a cada uma de nós, porque quando nós oramos, somos mulheres de Deus, Deus, Ele nos dá estratégia. E aquela mulher ali, sabendo que poderia perder aquela criança, perder Moisés, que foi levantado para ser o libertador do povo de Israel mais à frente, o que ela fez? Né? Ela betumou, ela preparou uma arca. E eu como mãe, você como mãe, que zela pelo teu filho, pela tua filha, o que me chama a atenção de Joquebede é o que nós temos feito, é orado pelos nossos filhos. Sabe, quando fala aqui em betume, quando fala aqui que ela preparou a arca, porque mais pra frente Moisés voltou para o seio dela e ele estava livre. Eu quero que você libere
Sabe, libere o teu filho através da oração, do jejum, nas mãos de Deus, porque Ele vai devolver para você. Filhos que estão fora da presença do Senhor, filhos que não estão da forma que você de repente gostaria que eles estivessem, através do jejum, através da oração, através de uma vida com Deus. Eu creio que conforme Deus foi com Joquebede, Ele vai ser com você, Ele vai ser comigo. E Deus vai nos dar liberdade dentro da nossa casa, de caminharmos juntos com os nossos. Amém? Amanhã é dia das mães. Eu quero que o Senhor possa abraçar a tua alma nesta tarde. Eu quero que o Senhor possa te visitar, trazer o refrigério, trazer o bálsamo nesta tarde. E que você possa ter um final de semana junto com seus filhos, com sua mãe, né? Com a sua sogra, com a família, né? Porque o bem mais precioso que nós temos é a nossa família. E nós não podemos perder a oportunidade de estarmos juntos. Que você possa viver um grande domingo com a sua mãe, com a sua família, aquelas que já perderam a sua mãezinha, mas tem os seus filhos, sabe? Faz uma mesa, posta, chama a família e aproveita, porque o nosso bem mais precioso é a nossa família. E nós não podemos perder, né, a essência de estarmos juntos em amor, em perdão, nos abraçar nesse momento tão importante. E não desista dos seus. Não desista dos seus filhos, mesmo que ele não esteja da forma que você quer, mesmo que o inimigo tenha se levantado e levado eles para outros caminhos. Creia que através da sua vida com Deus, da sua intimidade, da tua vida de jejum, de oração, Deus ele está trabalhando. Deus ele está trabalhando e Ele vai trazer eles de volta em liberdade, como aconteceu com Joquebede. Prepara o cenário da tua vitória, em nome de Jesus. Eu já quero convidar a Luciana para estar conosco. Ela já mandou aqui o convite, porque a conversa vai ser longa, para a glória de Deus. Já vou aceitá-la aqui. Glória a Deus. Eita, glória! Senhor Jesus para todas. Amém. Glória a Deus, Luciana. Luciana é um presente de Deus na minha vida, gente. É uma amiga. A gente tem sempre conversado. Deus, tão pouco tempo, né, Luciana? Tão pouco tempo. Deus colocou um carinho muito grande pela tua vida. Vou ter a honra de te conhecer pessoalmente na semana agora. Amém, amém. Estou muito feliz. Tá um calor aqui no Rio, eu não sei aí, mas aqui tá muito quente. Até botei uma blusa mais fresca, porque tá muito calor. Tá muito calor. Muito quente. Tá calor mas então, aqui também, só que eu coloquei o ar-condicionado. Liguei o ar. Eu não liguei não, porque eu queria deixar a janela um pouco aberta para poder entrar claridade. Então, quero saudar as irmãs com a paz do Senhor. Quero dizer que é motivo de alegria, sabe? Eu não gosto, eu sou uma pessoa que, apesar de eu já ter muitos anos na casa do Senhor, me converti aos 16 anos, né? Eu tive um problema de saúde, e aí até então uma amiga minha, muito amiga da escola, me levou a conhecer Jesus. Eu sou muito grata pela vida dela, Andréa Garcia do Espírito Santo. Nossa amizade dura até hoje. É uma missionária, uma mulher de Deus, é uma mulher que é exemplo para minha vida. Toda vez que ela vem no Rio de Janeiro, a gente se encontra, toma aquele cafezinho, falamos das coisas de Deus. Então, eu não quero, eu até escrevi uma parte do meu testemunho aqui, por quê? Não porque eu não me lembre, mas eu não sou aquela pessoa que eu gosto de ficar falando várias coisas ao mesmo tempo, falando, digamos assim, a mesma coisa várias vezes. E às vezes a gente, porque está ao vivo, a gente fica meio se sentindo tímida, né? E a gente acaba falando alguma coisa. O meu testemunho, como eu tenho... Eu me converti com 16 anos, eu já tenho 54, esse ano eu completo 55. Eu tenho muitos testemunhos a contar. Viu? Tá então, linda. mas eu já sou avó, né? Como vocês falaram, você falou aí. Eu sou mãe de uma menina de 29 e sou mãe de uma menina de 31. Eu falo que é menina porque filhos são sempre meninos, né? E eu sou muito grata a Deus. Sou casada com o Joaquim, já há 33 anos, né? Meu marido. E eu sou grata a Deus pela família que Ele me deu. E eu aprendi a aceitar as dificuldades, as adversidades e amar aquilo que Deus me deu. Porque muitas vezes a gente reclama do que não tem, mas não consegue olhar aquilo que Deus deu.
porque Deus tem coisas lindas para nos dar. O Senhor tem coisas maravilhosas. E o que aconteceu? Eu sempre trabalhei em mesa de oração. Sempre trabalhei com aconselhamento, fiz alguns cursos nessa área. Mas quem me direcionou verdadeiramente, quem tem me dado a direção é o Espírito Santo. A gente quer aprender, né? Quer ler a palavra para aprender, quer fazer alguns cursos para ter crescimento. Mas, na verdade, é o Espírito Santo, é a nossa vida dia a dia com Deus que vai fazer toda a diferença na nossa vida. E assim, eu tenho essa gratidão ao Senhor. E o que acontece? Eu sempre trabalhei com isso, mas assim, nunca tive um testemunho, né? Às vezes a gente subia as favelas, às vezes a gente ia socorrer um filho, uma mãe. Me casei com 20 anos, eu não tinha, assim, grandes testemunhos para contar, pelo menos que eu acho, assim, né? Tive uma família que não foi uma família, digamos assim, uma família funcional, porque eu não nasci num lar evangélico, mas eu tive uma família, tive um pai, tive uma mãe que me amou, que cuidou de mim. Então, assim, eu não tinha, assim, uma coisa assim, ah, meu Deus. E eu participava quando eu ia em comunidades, quando eu aconselhava pessoas que estavam com problemas. Então, assim, a partir de uma certa idade que eu tive esse testemunho forte, foi quando eu voltei a estudar, né? Eu voltei a estudar e eu descobri que eu estava com mioma, né? Aí você fala assim, mas mioma tantas mulheres têm. É verdade. Mas só que da maneira que eu tive mioma, eu hoje até liguei para saber se o médico estava atendendo naquele hospital, que de vez em quando eu mando para esse médico. O que aconteceu? Eu fui acometida de um mioma, comecei a me tratar com uma médica, ela falou que não era nada demais, só que eu comecei a ficar muito fraca. Todo exame meu dava, mostrava que eu estava muito fraca, eu comecei a perder muito sangue, né? Eu menstruei com 11 anos, mas assim, já estava com quase 40, não tinha 40 anos ainda, e eu comecei a ter aquele mioma. Só que assim, o mioma, ele sugava minhas forças. Aí a médica não era uma médica conhecida, eu confiei muito nela, né? A gente confia, você só vai ao dentista que você conhece, você só vai ao médico que você, quando é uma doença, quando é um problema grave, você pede uma orientação a alguém. E aí os anos foram passando e eu comecei a ficar mais fraca, eu fiquei com uma anemia muito forte. E eu já tinha muita dificuldade para trabalhar na igreja, porque muitas vezes eu fui para o banco de oração, fui para a igreja, eu o tempo todo era olhando para trás, como eu perdia muito sangue, eu fiquei com o hematócrito muito baixo. Eu comecei a visitar vários médicos, inclusive médicos famosos, né? Pelo menos aqui no Rio de Janeiro, médicos famosos, porque o meu marido, meu marido sempre trabalhou com assistência médica. Então, o primeiro presente que eu ganhei do meu marido foi uma assistência médica, né? Eu tive minhas filhas pela assistência médica e eu me tratava. Então, eu fui em vários médicos. Quando eu já estava muito fraca, eu comecei a ir para a rede pública. Eu queria alguma coisa, eu estava na mesa de oração, eu estava buscando a Deus, eu queria saber o motivo daquilo. Mas o motivo daquilo era um processo que o Senhor queria me dar de aprendizado, de crescimento. Glória a Porque Deus. nem tudo é para morte, nem tudo é para a gente ser destruída, mas para crescimento. E eu gostaria de ler para vocês uma passagem. Muitos vão falar assim, mas ela não vai ler a passagem do fluxo de sangue? Irmãs, eu li muitas vezes. Porque quando eu me encontrei fraca, anêmica, que eu ia em todos os médicos, ninguém queria me operar, o Senhor me deu uma palavra. O Senhor me deu uma palavra em Isaías 43, que fala assim, essa palavra eu nem preciso ler na Bíblia, porque eu já conheço. Quando passares pelas águas, elas não te submergerão. Quando passar, Isaías 43, 3. Quando passar pelo fogo, chama nenhuma arderá em ti. Então, quando o Senhor me deu aquela palavra, eu falei assim, Senhor, o que o Senhor quer falar comigo? O Senhor falou, quantas pessoas estão passando adversidades na vida? Quantas pessoas estão passando problemas familiares, problemas de enfermidade, de doença, na saúde? Mas todas as adversidades nos levam só por um caminho, para Jesus, para o crescimento. Porque se eu perguntar para alguém aqui, como que você chegou até a casa do Senhor? Eu sei que poucas pessoas vão falar que foi através, tipo assim, eu quis visitar, foi através de uma luta, de uma enfermidade, de um problema, porque o problema
ele nos faz se achegar mais a Deus. É na luta, da adversidade, que a gente ora mais, que a gente busca mais, que a gente lê mais a palavra, que a gente se fortalece, que a gente jejua, É verdade. não é? E foi isso que aconteceu comigo. O Senhor falou essa palavra para mim. E eu gostaria de ler com vocês Marcos 14, a partir do 32. Essa palavra que eu vou ler para vocês foi uma palavra que marca muito a minha vida. Essa palavra está guardada na tábua do meu coração. Eu vou ler, mas ela está guardada no meu coração. Porque Jesus falou muito comigo através dessa palavra que diz assim. Se alguém quiser abrir, mas se Marcos 14, 32, que diz assim: então foram para um lugar chamado Getsêmani. E Jesus disse aos discípulos: sentem-se aqui, enquanto vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João. Todos sabem que Pedro, Tiago e João, ele tinha os 12 apóstolos que estavam ali com ele, né, os 12 discípulos, mas na verdade ele tinha 3 mais achegados. E todo mundo aqui, todo mundo que está aí do outro lado, tem pelo menos um amigo mais achegado, né? Jesus tinha o privilégio de ter 3 amigos mais achegados. Mas olha só o que vai acontecer. E começou a ficar aflito, angustiado, e disse-lhes: a minha alma está profundamente triste. A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. E ele disse assim: indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava para que, se possível, fosse afastado dele aquela hora. E dizia: Pai, tudo é possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, o que quero é que seja feita a tua vontade. Jesus sabia que ele estava indo para o Calvário, Jesus sabia. E quando Jesus pega os 3 amigos dele para ajudar ele, o que eles estavam fazendo? Eles estavam dormindo. E conosco não é diferente. Quando a gente começa a passar por uma luta, uma adversidade, seja um problema no casamento, um problema de falta de dinheiro, desemprego, um filho que está nas drogas, qualquer problema que seja, muitas vezes é difícil de arranjar alguém para estar conosco. E se com o próprio Jesus foi assim, e o Senhor me deu a alegria de 2019, ele fez uma promessa na minha vida, e essa promessa se cumpriu. Foi que eu fosse para Israel. Eu fui, para dizer a verdade para os irmãos, né? Para as irmãs, para todos que estão aí do outro lado, eu nunca fui uma pessoa assim que tive vontade de ir em Israel. Porque eu olhava para Israel, eu olhava para outros lugares como uma impossibilidade. Talvez você que esteja do outro lado, o Senhor tenha te feito uma promessa. E você diz, mas olha, você olha para você e você diz assim: mas eu não tenho possibilidade. Foi justamente isso que a Luciana Tardino fez. Eu falei assim: amém. Eu creio que Deus pode me dar o meu Salvador, Ele pode me dar Jesus. Ele é dono do ouro da prata e Ele é o meu Pai. Mas dentro da minha alma, eu não acreditava. E assim o Senhor fez. Eu fui. Quando eu cheguei lá no Getsêmani, lá em Israel, eu lembrei muito dessa passagem. E eu sempre falo para o Senhor: Senhor, quando eu estou passando alguma luta, Senhor, eu estou muito triste, está acontecendo isso. Eu conto para Jesus. Às vezes a gente quer procurar um amigo, quer procurar alguém, e você às vezes não encontra ninguém para te escutar, né? E eu faço sempre isso. E quando eu cheguei lá em Israel, eu falei para o Senhor: Senhor, por qual o propósito de eu estar aqui? E o Senhor me levou lá para Israel. Então, eu quero dizer para você que está aí do outro lado, se Deus te fez uma promessa, Ele vai cumprir. E voltando para o meu testemunho, né? Voltando para o meu testemunho, e eu acho que ainda vou voltar lá de novo. Eu tô com isso, tá assim, sabe? Tá pulsando dentro de mim. Irmãos, eu não tenho condições financeiras, mas o meu Pai é o meu provedor. Ele é o teu provedor, Ele é o Deus que provê, Ele é o Deus que tudo pode. Ele é a porta. E quando Ele abre a porta, não há ninguém que possa fechar. Vou beber um pouquinho d'água, estou com sede. E aí, irmãos, eu trabalhava na mesa de oração, fazia vários trabalhos, já fazia trabalhos de capelania, eu via muitas pessoas sendo curadas, eu via muitos testemunhos, mas eu mesmo tinha um testemunho assim, tinha algum testemunho de família, mas assim, comigo, Luciana, não tinha.
E aí esse mioma, o que, que aconteceu com ele? Ele foi crescendo dentro de mim, eu comecei a visitar vários médicos e todos os médicos me diziam a mesma coisa. Eu não vou te abrir, eu não faço essa cirurgia por conta do teu hematócrito, que está de 22. Eu fui várias vezes desmaiada para o hospital, mas eu tinha um negócio dentro do meu coração. Eu falava assim, se Deus quiser, Ele me cura. Eu não quero tomar bolsa de sangue. Eu tinha muito medo, eu não sei quanto a vocês, mas eu tinha muito medo. Eu falei, Deus me fez eu nascer. Eu tinha uma coisa assim comigo. Eu falava assim para minha irmã, só se eu ficar fora de mim, aí você resolve o que você quer, porque algumas vezes, umas vezes meu marido me levava, mas uma vez até minha irmã me levou e eu estava muito mal. E antes de eu perder a consciência, né, porque eu ficava muito fraca, eu falei para minha irmã, Bia, minha irmã mais nova, Beatriz, eu falei assim, Beatriz, não deixa ninguém dar bolsa de sangue. Ela falou, Luciana, mas não tem o que fazer. Você já sabe que você está fraca e que você vai precisar tomar bolsa de sangue. E aí eu desmaiei. E ela, depois que eu acordei, ela falou que eu não tinha tomado bolsa de sangue. Eles me davam alguma coisa E foi muito tempo assim. E eu perdendo sangue. Eu ia para a igreja, eu ficava com aquelas placas enormes de sangue. E aí foi me dando, a anemia dá para você fraqueza, ela te dá esquecimento. E eu estudava, eu fui ficando muito fraca, muito fraca. As minhas fotos são bem feias de se ver. Às vezes alguma irmã da igreja, eu era daquela Assembleia de Deus mais tradicional, e às vezes as pessoas falavam assim, nossa, mas você tá com... Você passou alguma coisa diferente no seu rosto, e eu não tinha passado nada. Eu tava assim, a minha cor era uma cor assim meio de barro. Eu fiquei uma cor parecendo um tijolo, assim meio laranja. Então, as pessoas pensavam que eu tinha passado aquilo. E às vezes eu estava lá na mesa de oração, orando, e eu tinha que sair correndo porque descia pelas minhas pernas. Eu já usei fralda, já usei uma porção de coisas. E eu ficava assim muito fraca mesmo. Aí alguém falava assim, mas tem um médico muito bom em tal lugar. Eu ia lá no médico, eu ia no doutor fulano. E ele sempre falava assim, não, a gente vai dar um jeito. Mas quando eles olhavam meus exames, aí mandavam refazer o exame, e que eles olhavam, eles falavam assim, infelizmente, eu não posso fazer nada por você, porque você vai ficar na mesa. Você vai ficar na mesa. E aí passou um ano, passou 2, e a minha filha mais nova, eu creio que eu conversava isso com algumas irmãs, né? Eu não falava para minha família que eu poderia morrer, né? Eu nunca falei isso. E eu mesma falava, minha vida, Senhor, está nas tuas mãos, sabe? Eu ficava fraca, mas eu não perdia a minha fé. Eu não perdia a minha fé. Eu sempre estava ali resistindo. Tanto é que eu não parei de trabalhar na mesa de oração. Aí o médico falou assim para mim, quando a senhora for fazer alguma coisa na parte da manhã, na parte da tarde, a senhora fica descansando, não faça nada de manhã. Quando a senhora for fazer alguma coisa na parte da manhã, a senhora descansa bastante também à noite, dorme mais cedo, porque era uma fraqueza tamanha, né? E sem contar que eu passei várias, assim, eu fui exposta, porque quantas vezes eu estava numa condução e ficava aquela placa de sangue, né? Aquela placa de sangue, eu passei alguns constrangimentos, até na igreja. E aí minha filha mais nova, eu acho que ela ouviu eu falando com alguém, eu não sei. Eu penso, hoje eu falei até com ela um dia, ela falou, mãe, eu vi a senhora muito fraca, às vezes a senhora ficava deitada, eu vi a senhora muito debilitada, e às vezes eu queria fazer uma comida, queria fazer alguma coisa. E eu, no dia de prova, eu ficava muito nervosa, eu sentava na frente, eu achava que as coisas iam sumir da minha mente. Eu ia muito fraca e ficava com medo. Quantas vezes eu tive que fazer segunda chamada, porque justamente no dia da prova eu estava perdendo sangue. Eu fui em campanhas de igreja, fui em várias campanhas de igreja para ver se alguém tocava em mim, para ver se eu ficava curada. Tudo que eu podia humanamente fazer, eu fazia. Até que a minha filha ficou 2 anos fazendo uma campanha, que era era às quinta-feira, aqui na Igreja Assembleia de Deus, a DIG, na Ilha do Governador, que era a igreja que eu congregava, era a igreja que eu trabalhava. Trabalhei lá por 7 anos na mesa de oração. E aí a minha filha ficou 2 anos fazendo aquela campanha para eu ser curada. E aí passou 1 ano, passou 2, passou 3, passou 4. E para as irmãs verem a gravidade da situação, meu pai morreu de câncer, meu pai morreu de leucemia. E eu acredito que era isso que eu iria ter, porque já não tinha mais o que fazer.
foi quando eu comecei a tomar umas injeções que os médicos queriam me operar, mas não podiam. Aí eu comecei a tomar aquela injeção que algumas irmãs aqui devem conhecer, que é Noripurum. E aqui a gente tinha até dificuldade de arranjar a gente para... Naquela época, né, há uns 15 anos atrás, uns 14 anos atrás, isso, eu tinha que arrumar pessoas que me aplicassem, porque se essa injeção for mal aplicada, né, elas são duas injeções, ela é misturada, é uma injeção meia vermelhinha, que ela arde e ela dói. Se você não for aplicada no lugar certo, você fica com tipo um nódulo, sabe? Duro. Aí às vezes ficava roxo. Então tem que ser a pessoa específica para. Aí, às vezes eu tomava de 3 em 3 dias, às vezes a pessoa ficava com pena, mandava eu tomar uma vez por semana, mas o médico queria que eu tomasse de 3 em 3 dias. Eu sei que teve. Eu tomei. Eu não sei a infinidade de injeções, a quantidade. Eu sei que uma época só eu tomei 30 noripuruns. Eu tomei aquela injeção. E mesmo assim nada acontecia. Até que uma irmã, de tanto orar, eu tive um sonho. E aí o Senhor me mostrava um caroço dentro de mim, tamanho de um caroço de uma manga, e eu vi um rabinho. Aí eu falei com as irmãs do ciclo de oração. Falei para as irmãs, gente, eu tive esse sonho assim. Eu fiquei muito preocupada, porque eu vi um rabinho preto e eu via quando aquele caroço de manga, tipo um caroço de manga, ele ficava pequenininho e murchava dentro de mim. E eu achava assim, será que eu já tô com outra doença? Mas eu ficava ali, firme. Eu falei para as irmãs. E aí elas oravam mais por mim. Tinha muitas pessoas orando por mim. Eram grupos, pessoas. Eu fiz muitas amizades com mulheres também que tiveram o mesmo problema que eu. E eu só tinha esse mioma. E esse mioma já me ocasionava isso tudo, né? Aí até que me falaram de um médico que tinha na Gávea, aqui no Rio de Janeiro, na Gávea, Hospital São Vicente, na Gávea, um médico chamado Dr. Feliciano Azevedo. E aí, uma pessoa que foi um anjo, foi uma bênção na minha vida. Eu falei assim, eu vou. Ela falou, não, você não vai não. Quem vai te levar sou eu vou te levar. Porque lá é um lugar muito íngreme, essa clínica fica num lugar alto e eu vou te levar. E aí ela até riu quando eu falei que eu ia, que eu não me importava. Ela falou, não, eu vou te levar, a bênção vai ser completa. E aí ela me levou no primeiro dia, o médico viu meus exames e pediu novos exames. E ele fez um desenho, ele pegou um papelzinho quadradinho e falou assim, eu vou te mostrar como está o seu mioma, né? Aí ele fez um papelzinho, fez igualzinho o meu sonho. Ele falou assim, olha, eu vou fazer com você um processo que se chama embolização. Eu não tinha mais para quem apelar. Eu já tinha ido para 5 médicos diferentes. Eu já tinha ido no médico do SUS, do plano de saúde, da irmã tal, da irmã B. Eu já tinha apelado. E eu ficava assim com medo daquela anemia se tornar uma doença pior, porque era o que eles diziam para mim, né? Eu tinha que acreditar em quem? No médico. Apesar da minha fé, eu não estava com medo de morrer, mas tinha dias que eu ficava muito apavorada, assim, digamos assim, com medo mesmo, quando eu sentia fraqueza, quando eu não conseguia levantar da cama, quando eu subia 3 degraus, parecia que eu tinha subido 40 degraus. Então aquilo me deu uma estabilidade emocional, porque quando o teu corpo fica fraco, a tua mente também fica. Se você não tomar cuidado, se você não estiver forjada em Deus, se o Espírito Santo não for na tua vida, você não aguenta, você não... Sabe? E eu já estava aceitando qualquer sentença que viesse da parte do Senhor, sabe? Eu falava assim, Senhor, seja feita a tua vontade, conforme Jesus falou aqui, nessa palavra de Marcos aqui. Jesus falou, com tudo que se cumpra a tua vontade. Porque não tem para onde correr, irmãos. Tem horas, ou você enfrenta o problema, ou você retrocede, ou você foge. E eu falava assim, Senhor, eu oro tantas pessoas, as pessoas voltam para dar o testemunho, por quê? Mas era um processo que eu tinha que passar com Deus. E muitas vezes às vezes quer fugir do processo. Às vezes você está aí com um processo, digamos assim, não é de doença, mas você está com um processo na justiça do teu casamento, teu marido te pediu carta de divórcio. E você está nesse processo. E eu quero dizer uma coisa para você. Pode ter carta de divórcio, o advogado pode ter falado, teu marido pode ter pedido, mas se Deus quiser, Ele é o Deus que restaura, Ele é o Deus que cura, Ele é o Deus que renova, Ele é o Deus que faz mudança, Ele é o Deus do impossível, como está em Lucas 1,37. Porque a Bíblia diz que não há impossíveis para Deus.
E assim Deus fez comigo. Eu fui nesse médico e tinha até um médico já na rede pública, doutor Marcelo, ele estava estudando o meu caso, e ele falou, infelizmente eu disse que ia te ajudar, mas eu realmente, do jeito que está o teu sangue, eu tenho medo de você não resistir. Eu tenho medo de você não resistir. Então, assim, eu não posso fazer uma coisa, eu tenho que estudar o teu caso primeiro. Ele já estava um tempão. E aí, quando eu fui nesse médico, o doutor Feliciano lá da Gavi, ele fazia um processo todo diferente. Chama-se um processo chamado embolização. Esse processo é um processo que é feito pela virilha. No meu caso, foi feito pela virilha, para poder secar. Foi exatamente o sonho que o senhor tinha me dito. Porque ele pegou o papel médico e me mostrou, igual o meu sonho. Ele falou assim, ó, isso aqui é o teu útero, aqui está o mioma, e essa veiazinha aqui é a veia que leva o sangue, que faz o mioma crescer todos os meses, quando você menstrua, né? E eu vou passar aqui, vou passar uma medicação e vai entupir, né? É entupir. A embolização, né, para as pessoas, assim, eu não sou da área médica, eu não sou da área de saúde, mas a embolização é feita na mesma mesa que é feito o cateterismo. A embolização é feita para entupir, para impedir que o sangue continue a passar ali, aumentando o mioma, né? Porque o que acontecia, irmãos? O mioma estava tão grande dentro de mim que, além da fraqueza, eu urinava toda hora, porque estava comprimindo a minha bexiga e estava comprimindo os outros órgãos, que são próximos. Então, aquilo ali estava me fazendo mal e podia virar uma coisa pior. Foi aí que eu fui nesse médico, doutor Feliciano, e eu fui fazer. Mas não pensa que foi fácil, não. Eu fui a primeira vez nele, foi a segunda, na terceira ele marcou num hospital para fazer. E nesse dia da minha embolização, eu lembro como se fosse hoje, meu marido foi comigo, e foram mais duas pessoas, depois chegou uma amiga minha que é enfermeira. Nesse dia, um gigante se levantou. Pensa num gigante. Foi uma confusão dentro daquele hospital. E, por fim, como eu já estava toda paramentada para fazer essa embolização, o médico chegou, disse que tinha chegado uma emergência de um homem que precisava fazer um cateterismo, porque era na mesma mesa, né? Foi como eu expliquei, para quem chegou agora. Eu fiz a embolização pela virilha e é para entupir. E o que acontece? Como o mioma, o tumor, né, seja lá o que for, ele não tem mais como, não é mais alimentado pelo nosso sangue, ele vai murchando, ele vai se dissolvendo dentro da gente e ele morre. E aí vai murchando. Exatamente o sonho que o Senhor tinha me dado. E eu não tinha discernido o sonho, porque Deus, eu não sei quanto a você, Deus fala de três formas. Ele fala através da sua palavra, ele fala através do profeta e ele fala através dos sonhos. E comigo ele fala muito em sonhos, né? Algumas irmãs até de vez em quando ligam para mim e perguntam, Luciana, pastora Luciana, eu tive esse sonho assim, assado. Às vezes Deus me mostra na hora e às vezes eu fico ali mastigando aquilo ali até o Senhor me revelar, né? O que ele queria falar com aquela pessoa. E aí eu fiz, nesse dia, ele falou para mim, olha, chegou uma pessoa aqui de emergência, você se importa de eu passar na frente? Irmãs, como eu, que já estava ali há mais de quase 5 anos sofrendo com aquilo ali, eu ia me importar. Eu estava tão grata a Deus, porque nenhum médico queria me pegar, nenhum médico queria fazer a cirurgia, porque eu não podia abrir minha barriga. O meu caso não podia abrir por conta do meu sangue. E o meu sangue não ficava bom porque eu perdia sangue. E eu tomava as injeções, fazia várias coisas e nada melhorava. Eu ficava boa, assim, tipo, uma semana, na outra semana eu já estava ruim. E aí, muitas vezes, a época que eu ficava boa, os exames já tinham caducado. Né? Quantas vezes eu fiz exame, os exames tinham passado 3, 4, 5 meses e já tinha que renovar os exames. Aí era o tempo do meu sangue ficar ruim de novo. Eu ficava assim eu era uma pessoa totalmente fragilizada. E aí nesse dia ele fez o procedimento nessa pessoa. Eu falei, doutor, pode fazer, em nome de Jesus, pode fazer. Eu não queria nem saber se ele achar que eu era doida, qual era a fé dele. Eu sei que eu falei para ele, olha,
pode fazer. E depois de 3 horas eu entrei na cirurgia. Deus enviou um anjo também, que foi uma pessoa, uma amiga minha, até hoje é minha amiga, uma bênção na minha vida, a Rosane, a doutora Rosane. Ficou comigo, né, porque ela também é da parte da enfermagem, ficou comigo no hospital. E eu fui curada e testemunho para as irmãs. Talvez você esteja passando por um momento, sabe, um tumor que você não tem nem a resposta, se ele é maligno, se ele é benigno. Você não sabe mais o que vai fazer, os médicos não encontram solução, mas creia que o Senhor vai te dar uma solução. O Senhor, ele é médico dos médicos, é Senhor dos senhores. Vou tomar mais água porque eu tô seca, desculpa. E eu depois quero orar por você, que talvez esteja passando por esse problema, uma enfermidade, um problema assim de ordem... Porque essa doença, a enfermidade, quando você fica com anemia, ela mexe também com a tua cabeça. O médico falou para mim, às vezes eu perguntava, doutor, acho que eu sinto assim. E eu muitas vezes achava que era falta de fé, não era. Era por causa da fraqueza física que eu sentia. Eu fui tão fortalecida por Deus, e na época da pandemia, no dia 23 de março, no dia 24 de março, 23 eu me mudei de um apartamento por outro, eu descobri que eu estava com Covid, porque já tinha dado os sinais, eu não estava sentindo cheiro de nada, eu não tinha percebido por conta da mudança, daquela confusão toda que eu passei. Eu queria falar uma coisa também para você. Às vezes você não quer contar para um filho, você não quer contar para um marido, e a glória de Deus tem que se manifestar dentro da tua casa. Essa minha filha que orou por mim, que fez campanha por mim, é uma mulher de fé, né? Até outro dia eu mostrei, ela estava orando aqui em casa, pela internet também, e eu gravei ela orando para Ivone ver, né? E isso aumentou a fé. Todo o processo que a gente passa, não é só você que passa, é o teu marido, é os teus filhos, são os teus vizinhos. Porque a palavra de Paulo diz o quê? Que nós somos o quê? De Paulo aos Coríntios, lá, em Romanos, né? É Romanos, não. É Romanos. Fala que nós somos cartas lidas. E até o teu problema, a tua luta, de você ficar com medo, meu filho está vendo isso, meu filho está ouvindo aquilo, vai fortalecer a vida dele. Vai fazer ele crescer. E a minha filha cresceu muito. Esses 2 anos que ela fez de campanha para mim, foi uma mudança, foi um divisor de águas. A minha filha foi fortalecida por Deus, foi forjado o caráter dela, tá? E quando ela me viu curada, foi testemunho na igreja. Porque as pessoas me viam na igreja o tempo todo olhando para trás. Muitas vezes as irmãs me ajudavam quando eu sujava o banco, né? Que a gente fica envergonhada, às vezes tem homem, tem pessoa de fora, mas a maioria ali já sabia o que eu tinha, porque eu não tinha mais para onde esconder. E quando veio a pandemia, eu fui acometida da Covid. No dia 24 de março de 2020, eu descobri que eu estava com Covid. E eu fiquei muito, muito, muito ruim. Muito ruim. E eu fui logo no começo. O que aconteceu? Os médicos ainda não sabiam o que ia dar. Só depois do meio, da metade, quando começou, depois já foi em março, que já estava em outros países, já tinham fechado alguns países, e em março começou o lockdown, aqui, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, né? Eu já estava com essa enfermidade, mas os médicos não sabiam como tratar. E a Covid, ela se manifestou de uma forma muito diferente de mim. Eu não fiquei sem ar, mas eu não conseguia ficar com nenhum remédio no meu estômago. Eu vomitava o tempo todo. E eu fiquei 10 dias assim. E aí, como eu trabalho em mesa de oração, conheço muitas irmãs, conheço muitos grupos, quando eu comecei, no mesmo dia, minha filha não falou com ninguém, passou uma semana, minha filha não falou com ninguém, mas quando eu comecei a desmaiar e ir para o hospital, fui 3 vezes desmaiada para o hospital. Ela começou a falar com as pessoas, e muitas pessoas oraram por mim, muitas pessoas mesmo. E eu fiquei muito fraca, e teve um dia que eu realmente achei que eu fosse morrer. Tem algumas irmãs aí, inclusive a pastora Denise Bessa, ela diz que há pouco tempo ela deletou esse vídeo, deu falando, né? Deu falando de Jesus e falando que eu sabia que eu ia embora. Eu pedi ao Senhor, Senhor, salva,
E eu mandando recado para as pessoas dentro desse vídeo, falando de Jesus, falando da palavra, falando para as pessoas não terem medo, que eu ia estar com Jesus. Eu não me lembro tudo, porque tem um tempinho que eu não vejo esse vídeo, porque eu deixei para lá. A minha filha falou que vai até passar de novo esse vídeo para mim, porque eu deletei do meu telefone, deletei, mas eu fiquei muito ruim. E quando eu já não tinha mais forças, eu acreditei que realmente o Senhor fosse me levar. Eu não sei quem teve Covid, mas a minha foi muito severa. Foi muito severa. Eu, depois desses 10 dias, eu, eu tive até que passar pelo psiquiatra. Porque eu fiquei muito parada, fiquei muito... Como eu sou uma pessoa muito expansiva, teve a necessidade, né? Eu não fui no médico, porque eu não saía nem de casa. Depois que eu tive Covid, eu fiquei, assim, durante uma semana, assim, muito parada. Então, eles resolveram pedir um psiquiatra para mim. E aí, através do psiquiatra, eu tomei até esse remédio aí que todo mundo toma, que eu tinha preconceito, nunca tinha tomado, foi o chamado Rivotril. Tomei aquelas gotinhas para dormir, tomei as gotinhas para ficar acordado, e o médico me passou isso durante 15 dias. Mas, para a honra e glória do Senhor também, eu só tomei durante uma semana. Aí, quando o médico me viu de novo, eu falei de Jesus para esse médico, para essa médica, falei de Jesus para ela, e ela falou assim: olha, Luciana, eu vou tirar isso aí de você, que eu falei 15 dias, mas você só vai tomar uma semana. Porque eu tenho 3 amigos que estão 3 meses, já até largaram seus empregos porque ficaram doentes, estão emocionalmente doentes. Eu vejo que você, o dia que eu te vi pela primeira vez, você era uma e agora você está outra. Então, irmãos, eu quero falar para você que talvez esteja passando uma dificuldade, que perdeu um ente querido na Covid. Tudo é para que a glória de Deus se manifeste. Tudo é para que o Senhor faça. Não é por causa de mim, nem por causa de você, tá? É para que a glória dele se manifeste. E Deus, ele tem me dado testemunhos na minha vida. E esses testemunhos eu queria passar para vocês. O Senhor falou para mim para falar sobre cura. E eu sou uma pessoa que eu passei por essas lutas todas, né? Falando assim, parece assim, foi ontem. Não. Eu fiquei com esse problema de mioma 5 anos. Eu fui acometida de mioma 5 anos. Eu tive fraqueza e o meu pai morreu de leucemia. Hoje eu tenho para mim que se não fosse o Senhor, eu teria tido a mesma doença que ele. Pela fragilidade, pela maneira que eu me encontrava. E eu quero que vocês leiam uma palavra que está em Salmos 73. Eu vou ler aqui para vocês. Olha só, Salmo 73, 26, que diz assim: o meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. O que você tem confiado? Em quem você tem confiado? Você está indo na igreja somente para ser uma religiosa? Ou você realmente entregou a sua vida e o seu coração? Aonde você tem guardado o seu coração? Ainda que teu corpo enfraqueça, ainda que venham as lutas, ainda que venham as adversidades, ainda que o médico te diga não, saiba que a última palavra vai ser do Senhor. Saiba. E eu precisava ter esse processo com Deus. Eu precisava passar por esse processo. E eu verdadeiramente, quando eu me encontrei em situações na qual eu não tinha mais o que fazer, eu precisava de um milagre, eu realmente confiei em Deus. E eu acreditei que eu fosse morrer. Mas interessante, assim, eu não quero morrer, sabe, irmãs? Eu não quero morrer agora. Eu quero ficar um pouquinho ainda na terra, que eu tenho meu netinho, tenho minhas filhas. Mas eu digo para vocês, naquele momento que eu estava passando, eu não estava me importando se eu ia morrer ou se eu ia viver. Eu queria estar com Jesus, porque tamanha luta, tamanha dor, tamanha adversidade, tamanha fragilidade e tamanho de remédio que você toma e não dá certo. E a situação, você fica tão desesperado, assim, emocionalmente tão fragilizado, que você entrega
sua vida para Jesus naquele momento, falando assim, Senhor, me leva, eu só quero ter, porque eu quero ficar num lugar onde não tenha dor. E eu sei que vai ter um lugar, porque até isso o Senhor falou comigo. Eu perguntei para ele assim, Senhor, como é que o Senhor pode curar? Ele falou, minha filha, eu curo de várias maneiras. Eu curo instantaneamente, eu curo através dos médicos, e eu curo quando eu recolho uma pessoa. Porque quando Jesus recolhe uma pessoa, a gente sente falta, porque nós não estamos preparados para perder ninguém. Talvez você fale assim, gente, eu estou passando essa situação, eu perdi alguém que eu amava, eu perdi um ente querido, talvez você perca até um filho, né? Eu nunca perdi, mas talvez você tenha perdido até um filho dentro do teu ventre, um filho grande, um filho que te deu trabalho, mas quando o Senhor recolhe, se essa pessoa estiver com Jesus e estiver salva, é a melhor coisa que tem. E eu tinha essa certeza no meu coração. Então, ore por salvação. Quando tiver alguém que você sabe que não está salvo, alguém que você sabe que não tem contato com Jesus, alguém que não faz parte da família de Jesus, não ore para aquela pessoa ser um religioso, mas ore para que ele possa confessar o seu pecado, falar do seu pecado, que é aquela fortaleza, porque quando você tem alguém que você está orando, que você não está conseguindo que essa pessoa venha para Jesus, sabe que é uma fortaleza. O que é uma fortaleza, pastora? Fortaleza é um lugar onde a gente se esconde. Fortaleza é um lugar onde a gente está abrigado. E às vezes tem as fortalezas do mal. E qual é essa fortaleza? É o diabo? Muitos chamam de diabo. É o pecado que está na vida daquela pessoa e ela não consegue abrir a boca dela, porque toda vez que você confessa o seu pecado, o diabo perde. Toda vez que você está trabalhando para uma pessoa, eu quero dizer para você também, que está orando pelo seu filho, você que está trabalhando na vida de alguém, e essa pessoa, você está com muita dificuldade da libertação dessa pessoa. Cada vez que você encontra com essa pessoa, que ela consegue abrir a boca e confessar um pecado, é uma fortaleza na vida dela que é dissipada. E o diabo vai enfraquecendo, porque o pecado, ele vai saindo e vai limpando a alma daquela pessoa, limpando o coração daquela pessoa. Até que uma hora ela está liberta, totalmente liberta. Às vezes as pessoas falam assim, é o diabo tal, é a entidade tal, é isso, é aquilo outro. Gente, olha só. Quando o diabo não gosta que ninguém confesse, tem alguém do outro lado que está precisando ouvir isso. O diabo não gosta que ninguém confesse. E talvez você diga assim, mas eu tenho tanto tempo de crente. Tenho tanto tempo de crente. Será que eu vou contar? Será que eu vou falar? Será que eu vou ter coragem de contar? Você não precisa contar no púlpito da igreja, mas você pegue alguém que você conhece. Pegue alguém que você confie e confesse. Né? Porque a palavra de Deus diz o quê? Confessai-vos os vossos pecados. E você será perdoada. Porque, na verdade, Jesus, ele já nos perdoou antes da gente pecar. Mas a salvação só é conquistada quando a gente confessa o pecado e verdadeiramente se arrepende. Não é remorso. É você se arrepender do pecado. E até que o Senhor me deu. E eu quero orar por você. Você pode colocar aí do outro lado, se você quer uma oração específica. Eu estou vendo Fabiana. Eu estou vendo aqui, acho que deu uma paradinha aí. Você pode colocar aí a sua oração que a gente vai orar. Olha, irmãos. Pastora, antes da senhora orar, aconteceu exatamente comigo na semana passada algo, né, que eu não tinha ainda confessado. Como a gente tem orado, tem buscado a Deus, Deus usou a minha mãe, que eu fui visitá-la na semana passada, para falar algo comigo, que me despertou. Olha. E que eu confessei. Ai, meu Deus. Olha que tremendo. Algo que eu, na minha mente, achava que não tinha nada a ver, vamos colocar assim. E nela falar para mim, Deus me confrontou, o Espírito Santo de Deus. E eu fui no monte na semana passada, que a gente está na campanha, eu dobrei meu joelho no monte às 6 da manhã, e a sua xará, que é a Luciana Braga, que é minha amiga do céu aqui da cidade de Rio Pomba, eu conversei com ela, expliquei, falei tudo que tinha acontecido, e eu confessei diante de Deus, eu verbalizei algo que eu tinha feito, que eu ainda não tinha pedido perdão ao Senhor. Foi libertador. Olha, Libertador. O Senhor está me impulsionando a falar algo. Talvez você tenha um filho que te dá tanto trabalho. E às vezes você pensa que esse problema está no teu filho. Eu quero dizer para vocês
que pecados encobertos também fazem filhos, abortos, coisas que você não confessou, situações, pactos que você fez, alianças que você fez. Ontem eu vi uma palavra que eu fiquei pensativa e é verdade. Você, mulher que tem sofrido de adultério, você já perdoou seu marido, mas ele continua te traindo. Toda pessoa que trai, que vive dessa maneira, ela tem um abandono. Ela talvez tenha sido abandonada, sei lá. Talvez ela foi abandonada, foi vítima de algo. Às vezes você fala assim, mas você está falando como assim? Se foi estuprada? Não. Talvez você foi abandonada, você foi deixada de lado, talvez pela mãe, pelo pai, por alguém. Toda pessoa que grita muito, que quer mostrar autoridade, ela sofreu algum tipo de descaso, de abandono. E é verdade. E o Senhor não quer curar só o teu corpo físico, o Senhor quer curar a tua mente, quer curar a tua estrutura. Porque nós estamos vivendo numa era onde a gente ouve muitas coisas, a gente tem muitas informações. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Quando você tiver medo, quando você ficar em dúvida, venha para a palavra. Venha para a palavra, porque a palavra vai te dar respaldo e resposta para tudo. Ainda hoje, conversando com uma jovem, ela falou algumas coisas para mim, né, a respeito da sexualidade dela. E eu disse para ela assim, não sei se ela está me ouvindo agora, e eu falei para ela assim, isso aí sabe o que é? Desejo. Isso aí é vontade. E eu já não vivo mais, quem vive em mim é Cristo. Então os meus desejos foram abandonados. E eu tenho que pedir o Espírito Santo. Porque se fosse assim, eu não estaria casada. Se fosse assim, a pessoa engravidaria e faria um aborto. Mas a gente sabe que tudo isso é pecado. E o que afasta o homem e a mulher de Deus, né? Quando a gente fala homem, a gente fala na totalidade homem e mulher, não é o diabo. É o teu pecado não confessado. E talvez você fale assim, tem um demônio, ele tem demônio sim. Sabe por quê? Porque você já tem uma brecha que você não confessa, que você não se arrepende. E Deus hoje, ele quer curar a tua vida, ele quer curar o teu corpo. Talvez ele vá curar o teu corpo físico, mas talvez ele queira curar a tua mente. Talvez você esteja pensando, Deus vai lá longe, lá aquele negócio lá atrás, né? Que você chegou na igreja, você se batizou, e o pecado ficou debaixo do tapete, né? Já viu quando a gente arruma a casa todinha e a gente vai botando a sujeirinha, a gente não limpa aquela casa direito? Se você arrumar o teu guarda-roupa e você não tirar toda a roupa, lá atrás vai ficar uma sujeirinha. Aí você pega e bota o teu pecado. Aceitei Jesus, já me batizei, tá tudo certo. Mas o pecado tá lá. E o diabo, ele tem essa brecha aí para entrar. E aí quem foi que fez? Foi você que não confessou o pecado. E o Senhor quer te libertar nesta tarde. Essa tarde é tarde de cura, é tarde de libertação, é tarde de salvação. E o Senhor quer libertar, o Senhor quer curar. Vamos orar? Vamos. Tem alguém que quer colocar aí, fazer algum pedido de oração? Pode colocar aí, a gente vai dar mais uns 3 minutinhos. Coloca um louvor aí, amada. Vida profissional e financeira. Causa na justiça. Meu Deus. Helenice, você já é de Jesus? Bota aí, Helenice. Você já aceitou Jesus, já fez confissão, tá numa igreja? Fala para mim, amada. Meu Deus. Amém. Marisa, por minha vida espiritual e libertação. Então, Marisa, começa confessando os seus pecados, aquele negócio que você fez lá atrás. Não me interessa o que você fez ou deixou de fazer. O importante é que você procure uma pessoa aí na igreja que você congrega, uma pessoa de confiança, um pastor, uma irmã de oração. Confessa, coloca para fora, porque o diabo não vai poder entrar mais nessa área. Porque você vai confessar, vai se arrepender, ele vai fazer uma oração junto com você. Procura uma pessoa aí. E eu vou orar por você também. Helenice, evangélica 16 anos, vamos orar. Glória a Deus. Enfermidade, irmã Kátia, Jesus vai te curar, irmã Kátia. Eu tenho fé. Aleluia.
Glória a Deus. A Silvana tá aí nessa live? Se tiver, Silvana, dá um amém aí. Eu tenho orado muito pela vida da Silvana. A Silvana é da minha igreja. A irmã Silvana, ela é uma bênção, mulher de Deus. Irmã Luciana, minha xará, creia que o Senhor já libertou teus filhos. A oração do justo muito pode seus efeitos. Pastora Luciana, a Luciana Braga é a minha amiga do céu, que eu vou pro monte todo Oh, sábado. glória! Mulher de Deus, louvado seja Mulher o de nome do Deus. Senhor. Um beijo pra você, tá? Gente, Ela é olha só, eu queria falar um maravilhosa. negócio para vocês. Eu tô orando ao Senhor, acabei de falar com uma pessoa antes de entrar nessa live. 2026 vai ter uma caravana, né, para Israel, da minha igreja. Quem quiser, depois eu passo o link. Vai sair daqui do Rio de Janeiro. Se vocês quiserem ir, de repente você diz assim: ah, irmã, é tão longe dos meus planos. Irmãos, eu quero dizer para vocês, era muito longe dos meus planos. Eu quero contar mais um testemunho aqui rapidinho antes da oração. Eu trabalhei 7 anos com uma pastora chamada Ivone Cardoso. Essa mulher, ela fazia viagens para Israel, fazia caravana. Minhas filhas eram pequenas, eu não tinha a mínima condição de ir, nem tinha vontade. Para falar a verdade para vocês, eu achava que a minha obra era por aqui mesmo, aqui no Rio. Que eu achava, eu mesmo me limitava. Não era Deus que me limitava, não. Eu mesmo me limitava. Talvez não é Deus que está te limitando, é você que está se limitando. Entendeu? Às vezes a gente fala assim, eu não tenho, eu não consigo, e eu nunca queria ir. E eu falei uma coisa, eu falei assim, se Deus quiser me levar para Israel, não vai ser numa caravana, porque eu tinha tanta vontade, porque uma porção de gente, nem vou conseguir conhecer tudo. E eu falava isso, eu repetia essa palavra, eu acho que uma centena de vezes. E eu ajudava a fazer a ficha das pessoas. Essa pastora partiu para o Senhor, ela era aqui da DIG, né? Daqui da Minha Assembleia de xará. Deus. A pastora Ivone Cardoso, ela era uma bênção, mulher de Deus. Pensa numa mulher assim de Deus, uma mulher que fazia a obra, não se cansava, ela ia com febre, ela ia doente, ela ia pregar, subia nos púlpitos assim, uma pessoa de Deus. Aí ela falava para mim, você não tem vontade de ir? Eu falava, não está no meu tempo. Foi quando, foi quando passaram muitos anos e o Senhor fez essa promessa para mim. Eu não tinha nem passaporte, irmãos. Eu não tinha nem passaporte. E aí eu trabalhava no círculo de oração. Eu falava assim, no máximo eu vou aqui a Caxias, Belford Roxo. O pessoal daqui do Rio vai rir. E as irmãs ficavam rindo. Até que um dia uma irmã pegou, me entregou um envelope. E eu sou desse tipo. Se Deus falou que eu vou fazer, e se alguém me entrega alguma coisa, é para entregar R$ 5 para a missionária, para a Ivone. Eu vou entregar para ela os R$ 5. Se você falar que é para fulana de tal, eu vou entregar aquilo. Aquilo que você falou comigo, eu não vou fazer outra coisa. Pode ter certeza. Eu sou uma mulher de palavra. Eu tenho palavra. E ela me entregou aquele envelope e falou para mim que era para tirar meu passaporte. Aqui no Rio, ninguém tirava passaporte. Estava horrível de tirar passaporte. E aí, Deus faz toda uma preparação. Deus é um Deus detalhista. Talvez alguma coisa esteja acontecendo com você e você não entenda. Deus é Deus de detalhes. E aí, eu fui lá tirar o passaporte. Tinham várias pessoas na minha frente para tirar passaporte. Tinha alguns pastores, na época ainda não era pastora, tinha alguns pastores. E aí, até a atendente lá estava reclamando: olha, pastor, se eu tinha te avisado que o senhor ia fazer uma obra no país tal, porque a gente está colocado como prioridade, o senhor não avisou nada. E aí todo mundo foi embora. Eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Não tem nem lugar para ir, para onde que eu vou? E eu pensando, né, com a vontade de rir, que eu sou assim, né? Eu cheguei lá e minha amiga olhando pelo vidro, assim. E aí, de repente, quando eu cheguei lá, a mulher falou, Ciana Tardino dos Santos. Eu falei, tô aqui. Fui. Aí ela falou assim, e cadê? Aí eu falei, aí vai me pedir uma opção de documento, não trouxe nada. Ela falou assim, cadê o seu comprovante de eleitoral? Eu falei, eu não trouxe nada, não me pediram nada, mas eu sempre votei, eu nunca deixei de votar. Eu sei que a mulher olhou lá no computador, todo mundo foi embora, uma mulher deixou cair os documentos dela todo. O meu estava lá. Eu recebi meu passaporte, levantei para o céu e falei, Jesus, a promessa está aqui. Se passaram 5 anos até que eu viajasse para Portugal e para Israel, que foi lá que o Senhor me levou. Então, Deus fez essa promessa e Ele cumpriu. Então, Deus vai cumprir na tua vida também. Vamos orar? Vamos orar. Senhor,
Em nome de Jesus, Pai. A tua palavra diz que tudo que for ligado na terra será ligado no céu. E a tua palavra também diz, Pai, que aonde estiverem 2 ou 3 reunidos, ali o Senhor está. Senhor, nós somos reunidos em teu nome, Jeová Jireh, Jeová Rafá, Jeová Sabaô, Jeová que tudo pode, tudo vê. Tu és o Deus de perto e tu és o Deus de longe. O Senhor não vê geografia. Aramante, Urique, Emanassaio. Deus de poder e autoridade. Senhor, eu quero entregar essas vidas que estão nesta live. Eu quero entregar, meu Senhor da glória, essas mulheres que estão nesta live. Mulheres, ó Pai, que precisam de uma palavra. Mulheres que já receberam uma palavra. E estão olhando, Senhor, a circunstância, como muitas vezes eu olhei, porque eu fui essa mulher. Muitas vezes eu olhei a adversidade, olhei a circunstância e falei, não vai dar para fazer. E o Senhor sempre me avisava e dizia, mandava um profeta, me falava através da tua palavra, vai acontecer. E no tempo determinado vai acontecer. E eu quero profetizar, Deus, que tudo aquilo que está parado na vida dessas mulheres, Senhor, que tudo que está parado, viagens, problema no casamento, documento na justiça, filho problemático, aquele filho, pai, que a mãe tem orado, aquele filho que a mãe já não tem mais força para orar, aquela mãe que já desistiu, eu quero te dizer em nome de Jesus, não desista da sua herança, porque o filho é herança do Senhor, o filho é teu. Senhor, antes de ser teu, esse filho é do Senhor. Aramante, Urique, Emanassaio. Deus está curando o filho, Deus está tocando em filhos, Deus está trabalhando no teu marido, aquele marido problemático, aquele marido que te dá trabalho. Alalabachai, Ureike, Emanassaio, Urebandu, Deus, em nome de Jesus, entra nessa casa, entra nessa família, entra nessa descendência, começa a quebrar, Senhor, todo dardo do diabo, toda fúria, todo pecado escondido, meu Senhor da glória, todo pecado escondido. Começa a falar para o teu Senhor o teu pecado, que o diabo não vai ter força, porque ele não tem autoridade numa casa que está limpa. Uma casa que está limpa, ele não tem autoridade, ele vai perdendo as forças. E essa maldição, seja ela de ordem espiritual, seja ela de ordem, seja alguma coisa que você abriu e o diabo entrou, ai Deus, em nome de Jesus, Senhor, começa a quebrar. Eu declaro falência em nome de Jesus. Deus entra na casa dessa pessoa. Entra, meu Senhor, vai visitando os umbrais, as portas, as janelas. Vai tocando o Senhor. Toca com o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus que tem poder para curar, para libertar. Quando teu filho hoje chegar em casa, quando teu marido entrar pela casa, ele vai sentir uma diferença, ele vai sentir uma mudança. Começa a levantar a tua mão. Na tua mão tem fogo, na tua mão tem poder, na tua mão tem autoridade. Começa a profetizar que a tua casa será uma casa de bênção, porque não é o local, é onde teus pés pisam. Tu tem autoridade vindo do Senhor. Jesus começa a trabalhar nos casamentos. Entra, meu Senhor, dentro dos leitos, aqueles casamentos, aqueles homens que já não olham mais para suas esposas. Pai, aqueles maridos que não olham mais para suas esposas. Muitas vezes elas fazem coisa até diferente para chamar atenção e o marido nem olha. Pai, em nome de Jesus, pelo poder que é no teu nome, começa a quebrar todo laço, todo dardo do diabo. Torna sem força na tua casa, na tua vida, na tua família. Jesus, começa a trabalhar nessa enfermidade. Vai tocando do alto da cabeça à planta dos pés. Toca no sangue. Toca, meu Senhor, toca no sangue, toca na pele, toca nos ossos, toca nos membros superiores e inferiores. Vai tocando em cada célula dessa pessoa. Toca no psicológico. Essa mulher que vai para a igreja, que está até com vergonha de dizer, mas já está com a depressão, toda opressão, toda depressão vai saindo agora pelo poder que é no nome de Jesus. Nós oramos em teu nome, Jesus. Em teu nome, no teu sangue há poder, Jesus. No teu sangue, no teu nome há poder. E esse demônio que está escondido aí, confessa para o Senhor, começa a confessar.
cessar, para se tornar sem efeito, pelo poder que é no nome de Jesus. Pai, começa a penetrar na vida dessa mulher, essa mulher que tem colocado currículos, essa pessoa que o marido dela vai todo dia, toda semana, gasta sapato e não consegue o emprego. Meu Senhor, mostra onde está a dificuldade. Vai mostrando, Pai, para que ela possa jejuar, para que ela possa orar, para que ela possa interceder. Senhor, se tem alguma coisa escondida na casa dela. Senhor, se tem alguém que comeu alguma comida, Senhor. Se tem alguém que bebeu alguma coisa que não foi da tua vontade, foi alguma coisa oferecida aos demônios. Pai, começa a quebrar. Toda arma forjada e preparada contra a tua vida não vai prosperar. Toda arma forjada e preparada contra a tua casa, contra o teu casamento, contra os teus filhos, contra o teu ministério. Oh, Jesus amado, começa a quebrar. Deus, em nome de Jesus. Pai, essa mulher que está com depressão, Jesus, olha a tristeza que há no coração. Jesus, ela tenta até fingir, ela tenta até enganar, meu Senhor, que ela tem vergonha. Pai, começa a quebrar essa potestade, meu Senhor, em nome de Jesus. Essa pessoa que tá cometida de uma doença que já toma tantos remédios, essa pessoa que toma muitos remédios, em nome de Jesus, começa a quebrar, meu Pai. Começa a tornar sem efeito essa enfermidade, Pai. Começa a tocar, começa a tocar, começa a tocar, começa a tocar. Senhor, como aquela mulher do fluxo de sangue, muitas vezes, Senhor, nossas feridas, a nossa enfermidade vai ser exposta, mas que teu nome seja glorificado. A minha foi exposta, Senhor, aqui como daquela mulher, Senhor, mas ela foi lá tocar em ti. Ela foi tocar em ti, Pai, ela foi tocar em ti. Senhor, e a tua glória se manifestou, que se manifeste na casa, na vida dessa pessoa. Deus, eu também oro pela tua filha, Pai, que tem aberto esta live. Pai, quantas vidas têm sido salvas, quantas mulheres, quantas pessoas, ó Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, começa a quebrar todo o mal, Pai. Começa a desfazer, se tornar sem efeito. Vai na casa da Ivone também. Toma a sua filha, toma o seu esposo. Toma, Senhor, sua parentela. Entra com salvação, entra com cura. Ajuda a tua filha nessa live. Ajuda ela a vencer todo e qualquer obstáculo, Pai. Que tudo aquilo que tem chamado pelo teu nome, Senhor, encontre saúde, encontre salvação no meio da parentela dela, e que haja salvação no nosso meio, e que haja cura. Pai, se alguém nesse momento estiver sentindo dor, Pai, porque o Senhor é Deus que cura instantaneamente. Se tiver alguém nessa live sentindo dor, Pai, eu oro, meu Senhor da glória, assim como aquela mulher, Pai, que disse para mim, Senhor, que estava sentindo uma nuvem nos olhos dela semana passada, Pai. Nós oramos, Senhor, eu e a pastora Rita oramos, ó Pai, e aquela mulher falou que ela passou a enxergar direito, que ela já estava ali, Senhor, achando que era uma catarata, que ela não estava enxergando direito, que ela estava tropeçando, Senhor. A Elane, Pai, eu lembro até o nome dela. Elane, meu Senhor, se tiver alguém nessa mesma condição, Pai, que Tu é o Deus que cura. Senhor, Tu é o Deus que cura. Cura, meu Senhor da glória, para que a Tua glória se manifeste em nosso meio. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Meu Pai, eu oro também, Jesus, pela Tua serva, meu Pai. Ô Senhor, que graça, que presença do Senhor nesta tarde sobre as nossas vidas. Oh, Deus querido, Deus santo, toma a tua filha, Pai, que ela continue sendo este canal de bênção, essa mulher virtuosa, cheia do teu Espírito Santo. Toma o lar da tua filha, toma as filhas, o neto, o esposo. Ah, Senhor, Pai, a saúde da tua serva, meu Pai. Que o Senhor continue sendo com ela, meu Pai, onde ela for, colocar as plantas dos pés. Ah, Senhor, Deus querido, que a tua glória possa se manifestar, meu Pai. Ah, Jesus, cobre ela, Senhor, com teu sangue, cobre ela com as tuas asas, meu Pai. Livra da escape. Ah, Jesus, continue com ela, meu Pai. Conforme o Senhor foi com a filha, Pai. Pai, que coisa linda, Senhor. O Senhor levantou a filha, 2 anos, fazer propósito, Pai. Da tua serva, e a tua serva, meu Pai, foi curada. Oh, Deus, que coisa linda, que presente do céu, Pai. A tua serva, uma filha tão amada, querida, uma mulher de Deus, que eu pude ouvir a oração da tua serva.
E eu vi o Senhor na vida desta Toma jovem, Senhor. Marina, Deus. Continue Toma sendo minha com vida, ela toma também, Mariana meu também, Pai. Pai. Em nome Toma de Mariana, Jesus, Pai. como o Senhor levantou Oh, esta jovem, meu Pai, a Deus. Mariana, Senhor. O Senhor possa levantar os filhos das tuas filhas que estão escutando, Senhor, esta live. Deus, em Meu nome Deus, de em nome de Jesus. Jesus, Pai, os nossos filhos são do Senhor. Aleluia, Toma nós cada um, declaramos, Senhor, ó nesta Deus, nós tarde. declaramos, Que o Deus. Senhor, através do teu Espírito Aleluia, Santo, meu Pai, venha Pai. convencê-los, Pai, como o Senhor Aleluia, convenceu Deus. Mariana. Em nome de Jesus, Pai, que venha nos unir cada vez mais, meu Amém, Pai, que o seu nome Jesus. seja glorificado Eu sobre a creio, nossa Deus. família, meu Pai, porque tudo é para o Senhor, Eu tudo é para a concordo, honra e Deus. glória do nome do Senhor, Eu que é a nossa concordo, vida, Deus. Pai. Eu Como a concordo. tua serva falou, Pai, nós somos testemunhos, Pai, vivos, carta lida, Pai. Pai, que as pessoas venham ver em nós, Pai, o brilho do teu Espírito Santo, venha ver em nós a diferença daqueles que Aleluia, servem e Deus. daqueles que não te servem, meu Pai. E que através do nosso posicionamento, Pai, vidas e vidas venham ser alcançadas, Pai. Levanta ministérios nesta tarde, Eu creio, mulheres que Deus. estão paralisadas, mulheres que sabem o propósito a qual foi chamada, meu Pai. Que o Senhor Deus. possa, Senhor, Deus querido, renovar as forças das tuas filhas nesta tarde, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, não deixa tuas filhas confundidas nem envergonhadas, meu Pai. Coloca tuas filhas de pé, porque a obra é grande, Senhor. Os campos estão brancos, Senhor. Levanta tuas filhas, meu Pai, porque almas gemem e choram. É através de uma palavra lançada, através de uma live como essa, Senhor, porque eu creio que muitas pessoas ainda vão assistir, venham ser tocadas, tomadas, meu Pai, pela tua glória, que venham ser curadas, libertas e salvas, Pai, para a honra e glória do teu santo nome. Levanta mulheres, Pai, corajosas para este tempo, como a tua serva, a pastora Luciana, como o Senhor tem feito na minha vida, Pai, naquele grupo ali, Oração em Palavra, na comunidade de mulheres que oram. O Senhor tem me despertado, Senhor, tudo é na tua direção, meu Pai, para essas lives. E eu creio, Senhor, que grandes testemunhos virão e muitas mulheres que estão aqui nos ouvindo irão testemunhar neste lugar. E o seu nome será glorificado e exaltado. Aleluia. Amém. Amém, amém. Glória a Deus. Que presença maravilhosa. Se eu pudesse, eu ficava aqui até, né, sem horário de parar. Eu agradeço a Deus pela tua vida, minha amiga, que eu posso dizer que você é minha amiga, que está sempre comigo ali. Obrigada, eu que agradeço. Eu agradeço esse carinho, agradeço as irmãs que estão na live. E tenho muita vontade de te conhecer pessoalmente. E também aquela irmã, eu vi várias irmãs aí, mas eu ouvi a voz de uma irmã, não sei nem como ela é, se ela é nova, se ela é da minha idade. Mas assim, toda vez que eu oro por você, Ivone, e pela essa irmã, eu não sei se ela, eu falo irmã, mas eu não sei se é pastora, se é missionária. O nome dela é Magnólia. A voz dela entrou na minha casa, a voz dela entrou, o clamor e a oração dessa irmã, talvez que eu fiz, teve aqueles grupos de oração, foi muito bom para mim. Eu sou muito grata pela sua vida e pela oração de várias irmãs que entraram na minha casa. Eu não vou falar o nome de todos que eu não vou lembrar, mas o nome da irmã Magnólia, tá? E eu estou aqui com uma coisa que eu deixei de presente para você. Eu quero entregar pessoalmente. Tá Segunda-feira. Olha aqui, ó, vou mostrar. Mostra. Meu Deus! Que bênção! Fala para mim aí o que é. É o Alim de Israel. Agora foi um grupo, foram dois casais amigos, né? Foi o pastor presidente da minha igreja e foi um outro casal. E aí eu pedi para eles trazerem, porque os meus já tinham, todos os pastores amigos meus, e até pessoas, né, que mesmo que não são do ministério e tudo, mas que me pedem, eu dei todos que eu tinha. Aí eu pedi para trazer para você. Olha, eu vou te falar, eu oro todos os dias e unjo a minha mente, os meus ouvidos, porque cuidar daquele que está de pé para que não caia, nós precisamos orar por nós. Eu unjo a mente da minha filha, os pés da minha filha, eu profetizo que ela só vai aonde o Senhor permitir que ela vá. Eu unjo o coração da minha filha, todos os dias eu tenho feito esse propósito. Em tempo indeterminado, Luciana, porque eu já tinha começado esse propósito, parei. Né? E parei, o inimigo, a gente dá brecha, né? E ele vem com aquele sapatinho de algodão e eu falei com o Senhor, eu não vou permitir mais. Eu me posicionei. E eu uso o óleo ungido todos os dias. Vai ser assim, excelente. Olha, eu queria também falar uma coisa antes que eu me esqueça. Eu quero dizer para você também
que está tentando ter um bebê, o Dia das Mães está chegando aí. Aconteceu um negócio aqui comigo que a gente foi num. A gente tem pequenos grupos, né? A gente não chama de célula, a gente chama de PG. Aqui na minha igreja a gente chama de pequenos grupos. E aí eu fui no de casais, né? Naquela semana não tinha a minha, aí eu fui no de casais. Aí quando eu cheguei lá, encontrei uma moça e ela tinha uma menina muito bonitinha de 12 anos, já uma mocinha. E ela sentou de frente para mim. A gente sentou numa mesa na hora de comer, né? Na comunhão teve a palavra, tudo, depois teve a comida. Já estava tendo um churrasco. E aí, quando essa moça... Eu não sei, é para alguém aí, é para alguém. Pega aí, pega Pra a mim. benção. E ela olhou para mim, o nome dessa moça é Raquel. Ela olhou para mim e ela falou assim, eu tinha tanto... Eu falei assim, vem cá, você só vai ficar nessa menina? Aí ela falou assim para mim, assim, eu não tenho mais uma trompa. Eu tô esse tempo todo. Aí eu fiz uma brincadeira, né? Eu vi o marido dela e falei assim, vocês não estão treinando direitinho. Vamos treinar. Aí eu falei assim, eu declaro que o Senhor vai te dar mais filhos. Menina, eu falei isso para ela, levantei minhas mãos, na tua mão tem poder e tem autoridade. Você acredita que a Raquel teve, isso tem menos de um ano, você acredita que a Raquel já teve um bebê? Menina, ela chegou na porta da igreja, teve um trabalho de mulheres agora, tem coisa de um mês. Menina, ela ainda não tinha tido bebê, né? Ela deve estar com essa semana, eu acho que o bebê dela não tem, se tiver uma semana é muito, o bebê dela. E aí ela engravidou. Menina, ela me abraçou, mas ela chorou tanto comigo na porta da igreja. Eu falei assim, agora você vai ser multiplicadora de bênçãos. Levanta as tuas mãos e declara sobre a vida de outras mulheres. Eu quero dar um feliz Dia das Mães para todas as mamães. E para aquelas que também querem ser mamães. Profetizem no seu ventre. Profetizem no seu ventre, que o Senhor vai te dar filhos. Vou ungir Beijo pra também. todos. Vou começar a ungir. Eu já ungi, não tenho ungido. Aí, olha só Deus falando, olha papai falando. Menina, Além de ungir... ela não tinha, ela falou, aí eles tinham perdido essa esperança, porque a menina tinha 12 anos, ela não tinha essa trompa. Aí eu brinquei com eles, eu falei, eu declaro sobre a tua vida que você vai ser uma árvore frutífera. Vai dar frutos, vai dar mais frutos. Não frutos espirituais, vai dar um fruto filho mesmo. Falei pra ela, brinquei assim. Olha, terça-feira, quando, né, eu creio em nome de Jesus, né, que está tudo na direção de Deus, nós vamos nos encontrar pessoalmente, terça agora. Você vai me entregar, né, o óleo, e eu quero essa oração presencial. Olha, glória, aleluia. Vou voltar com o meu milagre na mão. Meu pai é o dono da bênção. Meu pai é o dono do ouro e da prata. Ele é o dono da bênção. Ele é o dono do milagre. Aonde não tiver possibilidade, o Senhor entra. E assim ele tem feito comigo e vai fazer na vida de muitas pessoas, na sua também. Eu declaro. Glória a Deus. Lucas 1,37 fala que para Deus nada é impossível. E no versículo 45 fala, bem-aventurada aquela que creu, porque hão de se cumprir o que da parte do Senhor lhe foram ditas. Isabel gerou, né, João Batista, Maria gerou Jesus, algo inédito, e é isso que eu quero profetizar sobre as nossas vidas. O inédito do Senhor, extraordinário. Minha amiga tá aí, ó. Já vi, minha amiga, que eu amo muito. Ó. A Denise! Orou muito por mim, tá? Orou por mim. Quando eu tive Covid, fiquei muito ruim. Eu não lembro das orações porque eu perdi os sentidos. Mas ela orou muito por mim. Ela fala pra mim que ela recebeu o vídeo de quando eu achei que eu fosse morrer. Ela recebeu. A Denise, nós vamos marcar uma live com ela, porque ela já me mandou. Ela é uma benção. Igual ela falou pra mim, Ivone, é muitos áudios, é muitos minutos, você vai ouvindo devagarzinho. Ela me mandou uns 10 áudios, uns 9, 8 minutos. Eu escutei tudo. Eu desci para o bar ontem, fui no dentista, fui escutando um a um e fui respondendo para ela. Testemunho tremendo. A gente precisa ouvir também a pastora Denise Bessa, em nome de Jesus. Luciana Alcalá, ó. Luciana Alcalá é bênção para minha vida, mulher de Deus que sobe monte comigo, a Denise sabe. Ela é uma bênção e foi através da vida dela. Deus falou para ela que ela ia para Israel. Ela já tinha ido algumas vezes, né? Ela falou para mim que eu ia com ela. Eu até fiquei olhando. Na hora que eu ia falar para ela que não ia, que eu não tinha condições, aí Deus falou para mim, o mesmo Deus que falou para ela vai prover. E ele proveu, eu paguei e fui. E ela me abençoou muito. Amo a vida da Luciana Alcalá, minha xará. Se creres, verás a glória de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Muito feliz mesmo. Eu vou sair dessa live regozijando. Profetizando aí, a Liné tá falando aí, ó. A Ivone vai carregar no ventre. Ai, é verdade. Em nome de Jesus. Olha aí, essa daí tem fé. Aí, glória a Deus, Linéia, minha amiga.
Vocês são maravilhosas, gente. Muito obrigada por tudo. Eu tomo posse. Eu creio que eu vou testemunhar também em breve, para a glória e honra do nome do Senhor. Amém? Beijo no teu coração. Até a próxima. Até terça-feira, hein? Para me te dar um abraço pessoalmente. Beijo, gente. Amo vocês. Sábado que vem nós vamos estar aqui de novo com a pastora Edicleia, uma mulher de Deus maravilhosa também, como a Luciana é. E nós vamos viver tempos maravilhosos no Instagram, para a glória e honra do nome do Senhor. Amém? Beijo no coração. No Beijo, coração, pastora. feliz Dia das Mães. Para você também. Te amo. Te amo. Glória a